8. Para David Hume, todas as ideias complexas derivam de impressões sensíveis e, portanto, não há conhecimento inato. Ele faz uma distinção entre proposições analíticas, como todos solteiros são não casados, e proposições sintéticas, como o sol nascerá amanhã. Segundo Hume, as verdades analíticas são necessariamente verdadeiras, enquanto as verdades sintéticas dependem da experiência diante da distinção. Então aqui, o que ele está falando? A sintética, que ele vai dizer no primeiro ponto, as necessariamente verdadeiras. Por que a sintética é verdadeira? Todos os solteiros são não casados, né? Isso é verdade independente de eu ter experiência de verificar isso mesmo. Por quê? Faz parte da lógica. Para ser solteiro não pode ser casado. Então é uma coisa que é verdade mesmo sem experiência de ter sido solteiro ou casado ou de observar um solteiro e um casal. Por quê? Tá na própria ideia de ser casado não ser solteiro. Agora, tem verdade que depende, é a mesma coisa que eu dizer, um círculo é redondo. Eu preciso ter experiência de ver o círculo para saber que ele é redondo? Não está implícito na ideia de círculo ser redondo? Então, somente o pensamento já alcança essa ideia. Então, falei círculo, você já imaginou algo redondo. Agora, outras coisas que são analíticas, como o sol nascer amanhã, se eu não observar o sol nascendo, eu não posso afirmar com certeza, lembra? Então, aqui, alternativas, vamos lá. As proposições sintéticas podem ser conhecidas a priori, sem necessidade de experiência. E aí? Sensorial. A sintética? Não. A sintética depende da experiência. Se o sol vai nascer amanhã, ou se eu vou observar se o sol vai nascer vermelho ou azul, eu tenho que ver ele primeiro. Né? B. O conhecimento matemático e lógico pertence ao campo da proposição sintética. E aí? Conhecimento matemático e lógico independe da experiência? Na verdade, depende da experiência? Não. Conhecimento matemático não depende da experiência. 2 mais 2 vai ser 4, independente se eu fazer a conta ou não. Percebeu? Não depende da experiência. Não depende da experiência sensorial. É um conhecimento a priori, é um conhecimento que está dentro da ideia matemática. C. As proposições analíticas são aquelas cujo contraditório logicamente é possível? Não. É logicamente impossível solteiro ser casado. Né? É impossível, porque está dentro da lógica de uma ideia ser contraditória a outra. Está implícito na ideia de ser solteiro não ser casado e vice-versa. Então não é possível, né, logicamente, um conhecimento analítico ser conhecimento a priori. D. O conhecimento científico, segundo Hume, baseia-se apenas em proposições analíticas? Ele vai dizer não. Existem as duas etapas, pessoal. Existem as etapas que são os conhecimentos analíticos. Então, a Terra é redonda, conhecimento analítico, né? Agora, quando vai ter o próximo ciclo de frio da Terra, né? Próximo congelamento da Terra, próxima era do gelo da Terra. Isso parte de uma noção de experiência, de avaliação de acontecimentos. Então, D. O conhecimento empírico não pode ser considerado absolutamente certo, pois se baseia na indução. Então, o conhecimento empírico, o conhecimento que vem, né, da experiência, ele não pode ser considerado absolutamente certo, pois se baseia na indução. Então, aquele conhecimento que eu tenho certeza só porque eu vi acontecendo, ele é um conhecimento induzido, ou seja, é só o seu hábito que te induziu a crer daquela forma. Então, eu tive um avô que morreu acreditando que era a Terra, que na verdade que era o Sol que estava girando em torno da Terra. E aí, o que fazia ele acreditar nisso? A experiência, ele sentava e ficava observando, e na impressão dele, era o Sol que estava girando. Então, ele morreu acreditando nisso. Então, o conhecimento dele era empírico, mas não poderia ser certo. Por quê? Porque mesmo que a gente observe algo acontecendo com certa regularidade, não significa que esteja certo a forma como nós compreendemos. Nós tendemos a achar que está certo aquilo que a gente observa empiricamente. Mas nem sempre, se a gente observar só, a gente não conhece. E se a gente tiver só a observação sem a reflexão, a gente também não conhece. Ele observou, mas não refletiu. Ele não fez a reflexão necessária para o conhecimento empírico ter a base racional que explique o acontecimento. Ok?